Primeira carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24 apenas. Amém? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Louvado seja o precioso nome de Jesus. Meus irmãos, estamos de fato muito felizes de estarmos reunidos com os nossos jovens, nossos adolescentes e outros irmãos presentes, para juntos estudarmos a palavra do Senhor e assim aprendermos lições preciosas para as nossas vidas. No finalzinho da tarde passei uma mensagem contendo o esboço do nosso estudo de hoje para o irmão Wilner e falei para ele: está aí o pão para hoje à noite. Mas aí eu brinquei, ou a pedra, porque talvez não seja muito fácil de engolir. Isso porque o assunto que vamos falar nesta noite é altamente delicado, mas também muito negligenciado no nosso meio evangélico, e principalmente quando você pensa num contexto jovem e adolescente. Ainda ontem ouvia no rádio, embora isso não se aplique necessariamente ao contexto evangélico, mas não é diferente, algumas estatísticas que falavam sobre gravidez indesejada na adolescente e as suas consequências. E, meus irmãos, é alarmante você ver como nossas adolescentes estão engravidando tão precocemente, estão vivendo numa frouxidão moral de alguma forma, e evidentemente os adolescentes também não ficam de fora dessa frouxidão moral. Evidentemente, os nossos jovens não estão de fora, pois cada vez mais cresce no contexto evangélico jovens que assim têm relações sexuais antes do casamento. Então, de fato, é um assunto delicado, é um assunto confrontador, mas também é um assunto necessário, mas não apenas necessário, é um assunto urgente, porque a única forma de os nossos jovens e adolescentes e demais irmãos e irmãs em Cristo terem um procedimento correto é aprenderem à luz das Escrituras sobre estes assuntos. E nós vivemos tempos conturbados no meio evangélico. Vivemos momentos em que visivelmente podemos perceber que há muitas doutrinas esquecidas no nosso meio evangélico. São poucas as igrejas que falam com precisão bíblica sobre as principais doutrinas da fé, sobre, por exemplo, a doutrina do pecado, da regeneração, sobre a doutrina da santificação, a qual vamos estudar nesta noite. E como resultado deste esquecimento, temos por um lado uma má compreensão dos ensinos bíblicos, quando alguém se atreve a falar sobre este assunto. E por outro lado, temos a inexistência de qualquer tipo de ensino bíblico referente a assuntos desta natureza. Em muitos casos, falar sobre pecado na igreja quase que é visto como o próprio pecado por parte deste pregador ousado. E em meio a tudo isto, a santificação, a santidade do crente tem sido mais uma doutrina esquecida no meio evangélico, não apenas brasileiro, mas global. E como resultado deste esquecimento, deste assunto que trata da santidade ou santificação do crente, as igrejas, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os demais irmãos, membros de igrejas evangélicas,
estão pegando trilhas, atalhos, que os distancia cada vez mais de Deus. Eu quero citar com os irmãos 3 consequências brutais, cruéis, que nós temos visto no meio evangélico por não se falar sobre a necessidade de santidade da igreja, ou por parte da igreja. Primeiro, isso não está em ordem. Nós podemos falar que a falta do ensino bíblico sobre a santidade do crente tem levado muitas igrejas a trilhar o caminho do legalismo. Sim, meus irmãos. Cegos por falta de ensino bíblico, muitas igrejas têm acorrentado os seus membros no manual de regras humanas. É o pode isto, o não pode aquilo. E sem nenhuma fundamentação bíblica tem conduzido estas pessoas a mergulharem neste legalismo, nesta areia movediça que tem levado muitos irmãos ao naufrágio. E os nossos jovens e os nossos adolescentes também sofrem por isso. Porque se há legalismo, não há ensino centralizado nas Escrituras. E se não há ensino bíblico, os nossos jovens, os nossos adolescentes vão mergulhar neste mesmo erro cruel. O cristianismo, meus irmãos, não é fundamentado em regras humanas. É fundamentado nos ensinos preciosos da palavra de Deus. Temos ainda, por consequência de não se falar sobre assuntos como a santidade, uma verdadeira frouxidão moral nos nossos dias. Como já dito, cada vez mais cresce o número de jovens que têm relações sexuais antes do casamento. Cada vez mais cresce, inclusive no meio evangélico, o número de adolescentes que acabam enfrentando uma gravidez precoce. E há frouxidão em todas as demais áreas ou faixas etárias da vida da igreja. Cada vez mais presenciamos o número de divórcios. E isto não mais por parte dos membros da igreja, pastores. Quase que está virando uma moda. Pastores divorciados, recasados, divorciam-se de novo, recasam de novo, pastores que estão no 3º, 4º, 5º casamento ou mais. Irmãos, isso é resultado de uma frouxidão moral, de uma falta de ensino pautado nas Escrituras sobre a santidade cristã. E temos ainda, como consequência, pessoas que levam uma vida dicotomizada na igreja ou no cristianismo. Aquela pessoa que tem uma conduta na igreja, mas tem uma vida completamente diferente dentro do seu lar. Uma pessoa que comporta-se de maneira honrosa na igreja, mas na sociedade não testemunha da luz de Cristo que habita no seu coração. Pessoas que confessam a fé cristã, que cantam louvores, que pregam o evangelho, que fazem orações públicas na igreja, mas que lá fora parecem não conhecer a Jesus Cristo verdadeiramente. E qual é o caminho para nós? Onde nós podemos verdadeiramente encontrar um manual de santidade que nos instrua a sermos cada vez mais santos, como santo é o Deus que nos chamou. Onde encontramos instruções que vão conduzir os nossos jovens e os nossos adolescentes para uma vida cada vez mais próxima de Deus.
onde vamos encontrar ensinos corretos, que falem ao coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dessa nossa geração, e os chame ao arrependimento e fé em Jesus Cristo. Certamente, o único caminho é a palavra de Deus. E é por isso que o texto diz que o mesmo Deus que vos diz, o mesmo Deus vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, o qual também o fará, disse o nosso texto. Sendo assim, meus irmãos, nós veremos nesta noite que o crente foi chamado para viver em plena santificação para Deus. Não podemos ter uma vida dicotomizada. Não existe uma fé parcial. Não existe, meus queridos irmãos, uma vida com Deus que permita a frouxidão moral. Não existe uma vida com Deus fundamentada em Cristo que permita ao cristão viver afogado no legalismo, no mundo das regras humanas. Existe a vida em Cristo, pautada na palavra de Deus, que nos leva cada vez mais a glorificar a Deus e nos aproximarmos de Deus. Então eu chamo a sua atenção nesta noite, para estudarmos que o crente, seja ele uma criança, um jovem, um adolescente ou de qualquer outra idade, foi chamado para viver em plena santificação para Deus. E nesta noite vamos destacar 5 verdades sobre a santificação que o crente precisa viver. A primeira verdade é que a santificação é uma obra operada por Deus na vida do crente. O texto diz: o mesmo Deus da paz vos santifique, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Meus irmãos, veja que o apóstolo Paulo traz àqueles irmãos em Cristo a compreensão da necessidade de uma vida santificada, de uma vida que esteja em plena santidade para Deus, e isto em todos os momentos, em todos os locais, em todos os dias, enquanto assim aguardam o dia da preciosa vinda de Jesus Cristo. Mas Paulo faz questão de mostrar àquela igreja e a nós que esta santidade requerida por Deus é uma obra dele em nossas vidas. É o próprio Deus que implanta no nosso coração o desejo, a necessidade, a urgência que nós temos de sermos cada vez mais santos para a glória de Deus. E este Deus de paz, diz Paulo, vos santifique. A ideia é que Deus está operando cotidianamente em nós a santificação que Ele espera que tenhamos. Que é Deus quem trabalha nas nossas vidas. Que é Deus quem nos conduz a uma vida pautada nas Escrituras. Mas é claro, como vamos ver mais à frente, isso não isenta a nossa responsabilidade, as nossas atitudes como cristãos. Mas é este Deus glorioso que nos chamou da vida de pecado e nos trouxe para Cristo. É esse Deus glorioso que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, que está operando em nós a santificação, que está nos purificando a cada dia das impurezas do pecado que ainda habitam nos nossos corações. É este Deus de paz
que está trabalhando nas nossas vidas, formando em nós o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, nos aperfeiçoando para o dia da vinda de Jesus Cristo. Então nós podemos sim, e necessitamos de uma vida de santidade, porque não viver de forma santa, meus queridos irmãos, é contradizer o texto que lemos, de que Deus santifica a vida do crente, que Deus trabalha no seu coração, na sua vida, para lhe dar graça, lhe dar forças, para que assim você possa viver cada vez mais em santidade, em novidade de vida para Ele. Portanto, a santificação exige uma ação sobrenatural de Deus na vida de um pecador. E é este Deus que opera em nós a santidade que Ele requer. Mas a segunda verdade que precisa ser dita e compreendida é que, embora a santificação seja uma obra operada por Deus na vida do crente, ela envolve responsabilidades por parte do crente. Diz o texto: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. A ideia aqui destes sejam conservados, meus irmãos, ou por trás da ideia desta expressão, está a responsabilidade do crente em manter uma vida íntegra, em manter uma vida irrepreensível, como diz o texto. Então, o fato de, biblicamente, ser Deus quem vos santifica, como Paulo nos ensina, não isenta você e eu de buscarmos cada vez mais a santidade cristã, de desenvolvermos atitudes e ações que nos aproximem para mais perto de Deus e nos afaste do pecado. O fato de que é Deus quem santifica o crente não o isenta da responsabilidade de odiar de todo o seu coração tudo quanto seja oposto à santidade de Deus. É por isso que você precisa ser uma pessoa íntegra, tá? Correta em todas as suas ações, justa no seu modo de viver. Você precisa ser uma pessoa irrepreensível, pura, sem manchas na sua vida cristã. Porque é isso que Deus espera que você seja. Que você conserve-se desta maneira. E a expressão espírito, alma e corpo, tá? Certamente o apóstolo Paulo está usando essa expressão não com o pensamento de que o homem seja formado de 3 partes. Pelo menos no nosso entendimento, no nosso modo de interpretar os ensinos, entendemos que o homem é dividido em 2 partes ainda, apenas, que é alma e corpo, ou espírito, alma como sinônimos, e corpo. E Paulo possivelmente está usando, aqui é a única ocorrência no Novo Testamento em que ele coloca esses 3 termos lado a lado, porque ou ele coloca espírito e corpo, ou ele coloca alma e corpo, mas aqui ele juntou os 3. É possível que ele tenha feito isso como uma forma de enfatizar que todo o ser de um cristão precisa ser santificado. A sua vida espiritual precisa ser santificada. A sua personalidade precisa ser santificada. Ou seja, irmãos, não podemos ter aquela personalidade explosiva que nos roubam a santidade, porque o ensino bíblico é que todo o nosso ser, isso envolve a nossa personalidade, precisa ser santificada para Deus. Conservados de forma íntegra e irrepreensível. Você, jovem, adolescente, precisa fazer algumas reflexões sobre a sua vida. Possivelmente tem algumas áreas da sua vida, como vamos ver mais à frente, que precisam passar
por um diagnóstico preciso à luz das Escrituras, e talvez algumas mudanças precisem acontecer na sua vida. Mudanças que te conduzam para uma vida espiritual mais santa, para uma vida comportamental mais santa, para uma personalidade que seja controlada pelo Espírito Santo. Porque saiba, meu caro irmão, que Deus te chamou para ser santo como Ele é santo, e que é Deus quem te santifica, mas você tem responsabilidades nesse processo de santificação. Esta santidade que Deus requer de você e para a qual Ele lhe chamou, exige de você muito esforço, muita dedicação, muita renegação ao pecado, aos atrativos deste mundo. Saber dizer não quando o mundo te tenta dizer sim. Saber que há coisas as quais você não deve praticar, que há cliques no seu celular que não devem ser feitos por você, que há sites que não devem ser acessados, que há maneiras de usar os meios de comunicações que são impróprias para você, jovem, adolescente e qualquer um de nós. Porque nós temos responsabilidades. Quando estamos diante de um celular, diante de uma tela de computador, diante de pessoas, diante de qualquer outra coisa, Deus espera que sejamos conservados de maneira santa, íntegra e irrepreensível. Então guarde a sua vida, guarde o seu corpo em santidade para o Senhor, porque conforme diz o texto, essa santidade, ou conforme nos ensina o texto, essa santidade precisa ser plena, envolver espírito, alma, tida como sinônimos para denotar esse nosso lado espiritual, envolver o seu corpo, que precisa ser consagrado para Deus, santificado para o nome, para Cristo Jesus. Como que você tem guardado o seu corpo? Como que você tem buscado a santidade do Espírito? Como que você tem alimentado a sua alma? A terceira verdade que quero destacar a respeito do ensino da santidade é que a santificação envolve todas as áreas da vida do crente. Diz o texto: vos santifique em tudo. Não é vos santifique apenas no trabalho, mas aí você vai viver um namoro que foge dos padrões bíblicos. Não é santificar-se apenas no namoro, mas em casa, no seu comportamento com relação aos seus pais. Você não é santo, você não é santa. Não é lhe santificar apenas no seu lar, na escola, no namoro, no trabalho, mas é também lhe santificar em outros ambientes onde você possa estar inserido. Você precisa ser santo nos seus relacionamentos pessoais, familiares. Meus irmãos, o que mais temos em nossos dias, lamentavelmente, para a vergonha desse evangelicalismo brasileiro, são pessoas em nossas igrejas vivendo uma santidade parcial, se é que ela existe. Ou seja, demonstram um alto nível de santidade na igreja, mas são pessoas que vivem na imoralidade, que não têm compromisso com a fé cristã, que não santifica a sua língua, não santifica o seu comportamento fora da igreja. Deus quer que você seja santo, como Ele é santo, mas em tudo, em todas as áreas da sua vida, e você precisa colocar isso na sua mente e no seu coração, porque este mundo vai lhe tentar cada vez mais. Amizades vão tentar lhe seduzir, lhe empurrar para longe de Deus. O pecado vai buscar te atrair, te enganar. Mas mantenha-se cada vez mais puro e pura,
na sua vida com Deus. Que vocês, jovens e adolescentes, jamais ingressem na triste estatística dos nossos dias, de pessoas que vivem uma frouxidão moral, de pessoas que brincam de ser cristãs, e que você seja verdadeiramente despertado para a plenitude da santidade que Deus espera de você. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa perfeita, mas quer dizer sim que você precisa ser uma pessoa dedicada a viver cada vez mais para a glória de Deus. Que a sua vida espiritual tem que ser santificada para Cristo. Que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e precisa ser santificado para a glória de Cristo Jesus. Então guarde pura ou impureza todas as áreas da sua vida. Vigie os seus pensamentos, vigie os seus lábios, vigie o seu comportamento. No nosso contexto adolescente, principalmente no que diz respeito na escola, onde tantas vezes há uma sedução de pessoas não tementes a Deus, de que você se adeque a um nível de comportamento mundano para poder ser aceito por determinados grupos, por determinadas amizades. Fuja desta armadilha. Santifique o seu comportamento para a glória de Deus. Mas a quarta verdade sobre a santificação é que ela é um processo permanente na vida do crente. A santidade é um desafio diário na vida cristã. E você dorme, acorda com esse desafio todos os dias. Meus irmãos, nesse sentido, nós costumamos dizer que a santificação ela é processual. Ou seja, ela é um processo que se desenvolve no decorrer da vida terrena do crente. Enquanto estivermos aqui neste mundo, precisamos viver esta luta pela santidade. Precisamos dizer não para o pecado, precisamos dizer não para as amizades que nos afastam de Deus. Precisamos dizer não para a nossa personalidade que quer explodir por qualquer coisa. Precisamos dizer não para os pensamentos pecaminosos que permeiam ou tentam permear a nossa mente. E este é um desafio diariamente que nós temos que encarar, todos temos que encarar na vida, irmãos. Porque o pecado não dá pausa. O diabo é um inimigo sargaz que não tira férias, não tira descanso, então você também não pode baixar a guarda. Precisa lutar cotidianamente para uma vida cada vez mais santa para o Senhor. Enquanto você e eu estivermos aqui neste mundo, precisamos lutar, batalhar pela santidade cristã. Este é um processo permanente na vida do crente. Processo que chega ao seu fim quando você for chamado para a glória. Porque ali não mais vai haver pecado. Lá você vai viver no estado de perfeição, na plenitude da tua salvação. Então lá você vai viver a plenitude da tua santidade. Mas enquanto você estiver aqui neste mundo, seja santo na escola, seja santo na sua casa, seja santo na igreja, seja santo na sua rua, seja santo nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no seu namoro ou em qualquer outra área da vida. Por isso diz o texto, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, até quando, meus irmãos? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto aquele que morreu por nós não vier buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro, e conduzi-la de forma gloriosa ao reino celeste, nós temos que viver em luta pela santidade cristã.
Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento? Você tem sido uma pessoa buscando a santidade, dizendo não para o pecado, vivendo a santidade nas redes sociais, no uso do seu celular? Sim, irmãos. Porque, embora seja bom e em muitos casos até necessário, mas pode facilmente se tornar uma armadilha para nós. Você tem sido santo no seu relacionamento com seus pais, como adolescente, como jovem, ou qualquer outra faixa etária da vida? Você, adolescente, na sua escola, tem vivido de forma comportamental que possa glorificar a Deus? Você, jovem, tem sido santo no seu trabalho, no seu namoro, se for o seu caso? A santidade é um processo permanente na vida do crente. Mas a quinta e última verdade é que a santificação inicia no chamado de Deus para a vida do crente. Irmãos, nós não podemos esperar que um bode possa agir como ovelhas. Da mesma forma, não podemos esperar que um ímpio viva como crente. Porque a santidade, biblicamente falando, é algo que só pode ser alcançada na vida daquele que foi chamado por Deus para servir a Jesus Cristo. É claro que em alguma situação, mesmo você não sendo cristão, você pode ter forças para renegar algum tipo de pecado, mas saiba que ainda assim, este mal está enraizado no seu coração. Ele lhe escraviza, ele lhe leva cada vez mais a pecar e continuar pecando. E essa sede do pecado só pode ser esgotada quando Deus te chamar para servir a Jesus Cristo. Porque a sede pelo pecado vai ser substituída pela sede da presença de Deus, pela sede das Escrituras Sagradas, pela sede de glorificar a este Deus que te chama do mundo de pecado para vir viver na luz de Cristo Jesus. Agora, se você faz parte da igreja, mesmo que seja a igreja visível, o que nós esperamos de você é uma vida de santidade para a glória de Deus. Mas eu sei que muitos daqueles que estão na igreja não foram verdadeiramente chamados por Deus, não fazem parte verdadeiramente do povo escolhido de Deus para a salvação. Por isso que você vai ver muitos escândalos no meio da igreja. E mesmo que, lamentavelmente, em alguns casos, esses escândalos sejam ocasionados por pessoas realmente convertidas, na maioria das vezes, não tenho dúvida, eles são frutos de pessoas não convertidas, não chamadas por Deus para viver em santidade. E não é uma igreja com regras humanas que vai fazer com que um ímpio seja santo. É somente o agir soberano de Deus no seu coração. Por isso o texto também diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem é que o chama, irmãos? É aquele que nos santifica, é o próprio Deus. O que este Deus fará? Ele vai fazer com que sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos chama para a salvação, Deus nos chama para a santificação, e Deus nos conservará, vai nos conservar de forma íntegra, de forma pura para Ele, até o momento em que a igreja do Senhor será entregue ao próprio Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Se você é membro desta igreja ou de uma outra igreja evangélica, você precisa viver em santidade, porque a liderança da igreja espera isto, porque o integrar uma igreja cristã bíblica requer isto. Mas deixa eu dizer para você, você só pode viver em santidade se Deus tiver te chamado para isso.
se Deus verdadeiramente tiver te salvo dos teus pecados, se Deus tiver verdadeiramente regenerado o teu coração, feito de você uma nova pessoa, aí sim você vai poder viver em santidade para a glória de Deus. Salvo disto, irmãos, o pecador só vai, no máximo, viver as regras do pode e não pode, do faça e não faça isto. Porque a santidade é uma característica específica e unicamente para aqueles que foram chamados por Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Deus que chama é o Deus que regenera, é o Deus que salva, é o Deus que purifica e é o Deus que nos conserva em santidade até a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que jamais possamos tratar como esquecida esta gloriosa doutrina da santificação do crente. Que possamos de fato compreender e meditar nas verdades que estudamos nesta noite sobre a santidade do crente. Porque Deus nos chamou para vivermos em plena santidade para Ele. E destacamos 5 verdades precisas sobre este assunto. A primeira verdade é que a santificação é obra operada por Deus na vida do crente. A segunda verdade é que a santificação envolve responsabilidade por parte do crente. É Deus quem opera, é Deus quem chama, mas o crente tem responsabilidades de conservar-se em santidade para a glória de Deus. A terceira verdade é que a santificação envolve todas as áreas do crente, por isso o texto diz: Deus vos santifique em tudo. Quarta verdade é que a santificação é um processo permanente na vida do crente. A quinta e última é que a santificação inicia no chamado de Deus para o crente. Quando Deus chama um pecador, Ele o santifica e Ele o prepara para viver em santidade para Ele. Eu queria, meus irmãos, correndo o risco de ser repetitivo, mas eu queria enfatizar quatro aplicações à luz do que nós estudamos. Que você jovem, adolescente, que você irmão e irmã em Cristo, que você que está aqui nesta noite, mas ainda não foi chamado para servir a Deus. Se você está aqui nesta noite, mas ainda vive no pecado, saia daqui refletindo no que nós estudamos e naquilo que ainda destaco neste momento. Primeira aplicação, eu digo a você, principalmente a você que está conosco, mas que ainda não foi chamada para servir a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu lhe digo que a santificação tem início com a sua conversão ao Senhor Jesus Cristo. Tem início no momento em que Deus falar ao seu coração por meio da palavra, te conscientizar de que você é um pecador, de que você é uma pecadora, de que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa virar as costas para o mundo e caminhar nos trilhos da justiça de Jesus. E então você ser conduzido ou conduzida a um momento de arrependimento e fé no Senhor Jesus. Porque acredite, não é a fé dos teus pais que vai te livrar da condenação do pecado. Não é a fé da sua mãe, do seu pai ou de qualquer outro parente seu que vai te livrar da ira de Deus por causa dos teus pecados. Deus verdadeiramente chama pecadores e santifica-os para viver para a glória dele. Você está aqui conosco nesta noite. Saia daqui refletindo, porque Deus pode estar falando ao teu coração. Está te chamando para servir a Cristo Jesus, para abandonar o pecado e viver em santificação para Ele. Não viva, você jovem, principalmente você adolescente,
Não viva na frouxidão moral deste mundo, porque essa frouxidão vai te cobrar caro. O prazer que o pecado pode te oferecer é enganoso, é temporário e certamente vai cobrar um alto preço da sua vida. Há algum tempo, teve uma reportagem, um programa, penso eu ainda é do SBT, não sei se estou certo no nome, mas eu acho que é o Conexão Repórter. E teve certa ocasião em que este programa teve como tema a gravidez em tempo precoce, ou seja, principalmente no período da adolescência. Garotas que destruíram as suas vidas. E, evidentemente, isto envolve outras pessoas que destruíram a vida dos seus pais, da sua família, por preferirem viver na frouxidão do pecado. Não caminhe nessa trilha, fuja dela. Venha para o trilho da justiça de Cristo, venha caminhar com Jesus. Porque Ele vai te santificar em tudo, Ele vai te qualificar a viver uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor. Mas saiba que esta vida tem início com a sua conversão a Jesus Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa confessá-los a Jesus e então segui-lo de todo o coração. A segunda aplicação, meus irmãos, à luz do que estudamos, precisamos viver a santidade de espírito. Ou seja, a nossa vida espiritual precisa estar sendo santificada para Deus. E isso é importante ser dito porque nós vivemos um momento caracterizado de uma verdadeira prostituição espiritual. Sim, aquele que se chama povo de Deus está espiritualmente se prostituindo. Não estou falando daquela prostituição moral, de adultério, de fornicação, eu estou falando espiritual. Porque ele troca o Deus das Escrituras por qualquer atrativo deste mundo religioso dos nossos dias. Porque o nosso povo, que se diz o povo de Deus de hoje, acha normal juntar-se com denominações reconhecidamente como seitas e dizerem que estão adorando a Deus juntos. Estão não, porque Deus não aceita aquele culto daquela seita. Vivemos, meus irmãos, momentos tristes no nosso meio evangélico, e os nossos jovens e adolescentes precisam ser prevenidos contra esses riscos, que não devem se associar com qualquer seita só porque se diz cristã, que não deve se associar de forma aproximada com qualquer pessoa só porque se diz crente. Quer seja um jovem, uma jovem que esteja almejando um relacionamento de namoro e casamento, aspectos espirituais precisam ser observados na vida destas pessoas. Precisamos adorar o único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra e nos chamou para a santidade em Cristo Jesus. Não podemos, meus caros irmãos, mergulhar nesse sincretismo religioso gospel dos nossos dias. Não podemos mergulhar nesse culto ecumênico, onde joga tudo no mesmo saco e é tratado tudo do mesmo jeito. Precisamos viver em pureza de espírito, adorar unicamente o único Deus verdadeiro que nos salvou. E precisamos ter ações que nos santifiquem espiritualmente. Pensamentos santos, atitudes santas, ações santas. Mas a terceira aplicação, precisamos viver em santificação do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita
no coração, na vida daquele que foi chamado por Ele por meio de Jesus Cristo. Então mantenha o seu corpo de forma pura para Deus. Santifique cada vez mais o seu corpo. Não caia nas armadilhas deste mundo, onde as pessoas estão prostituindo o seu corpo de várias formas. Cuide bem da habitação do Espírito Santo. Tenha uma vida moral que honre a Deus, que honre a igreja de Deus, que honre a você mesmo. Como os nossos jovens e os nossos adolescentes, e cito estes porque o foco desta noite é falar ao seu coração, embora também ao de outros. Mas como estes nossos jovens e adolescentes estão sendo ludibriados pelo mundo. Meus irmãos, como temos pessoas cristãs em nossas igrejas, mas que não estão santificando seus corpos para Cristo Jesus. Eu queria que você saísse daqui nesta noite, desafiado, a santificar a sua vida espiritual para Deus, a adorar a Deus unicamente, mas que você também saísse daqui disposto a santificar a sua vida, o seu corpo para Deus. Use-o para a glória deste Deus. A quarta e última aplicação. À luz do que nós estudamos, certamente Deus espera de nós santidade nos nossos comportamentos. Precisamos ser íntegros, ser irrepreensíveis em tudo. Isso envolve o nosso comportamento cristão. Eu queria que você saísse daqui refletindo sobre como está o seu comportamento diante de Deus, diante da sua família, diante da sociedade. Você tem desenvolvido ações comportamentais que glorifiquem o nome de Deus? Suas atitudes são reconhecidamente próprias de um cristão onde você está, quer seja na escola, no trabalho ou qualquer outro local? Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, precisamos de fato viver em plena santificação para a glória de Deus. Faça isto para a honra, glória e louvor do Deus que te chamou. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.